Sem sair de casa, hoje temos 2 sugestões para os mais novos, um livro sobre uma das grandes vidas portuguesas e várias atividades da Fábrica das Artes, do CCB, inspiradas na Alice no País das Maravilhas. Mais à frente, uma exposição virtual que mistura objetos de plástico encontrados na praia com partituras de música clássica e que tem a assinatura do artista Pedro Tudela. Temos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e o músico Pedro Vidal, produtor de Jorge Palma, que se estreia a solo com um dueto com Palma. Fique connosco nos próximos minutos. Quem é, afinal, Carolina Beatriz Ângelo? O seu nome tem feito parte das notícias diárias neste tempo de pandemia porque é o nome do Hospital de Loures. Mas esta mulher tem uma história que é agora contada aos mais novos no livro Um Pequeno Grande Gesto de Coragem, da autoria de Carla Maia de Almeida, com ilustrações de Delfim Ruas. Apesar da história de vida de Carolina Beatriz Ângelo ter sido curta, revelou uma mulher que defendeu os seus direitos, explica a autora do livro. Ela morreu aos 33 anos, não se fez história, era uma republicana, médica, era sufragista e bateu-se por esses ideais. Ora, isto não ficou registado, sobretudo porque, penso eu, e também tive alguma dificuldade em pesquisar sobre a vida e a obra de Carolina Beatriz Ângelo, porque lá está, não há muitos registros. Há uma biografia feita numa edição da Câmara Municipal da Guarda, onde ela nasceu, mas apesar de ter um hospital com o seu nome, uma escola na Guarda, penso que também uma estátua em Sintra, tornou-se um nome mais familiar aos ouvidos de todos nós por causa da pandemia, não é? Não foi pelas melhores razões, mas ainda bem que assim foi. Talvez tenha chamado a atenção para a importância que esta mulher teve. Editado pela Patológico e pela imprensa nacional Casa da Moeda, este livro revela a um público jovem a história de Carolina Beatriz Ângelo, uma mulher que nasceu na Guarda, numa família progressista e que foi estudar medicina para a capital. Ela veio estudar para Lisboa, onde tirou o seu curso, fez a sua formação em medicina e sobretudo numa área que era um bocado tabu na época, era a ginecologia, chamadas doenças das senhoras, não é? E foi a única mulher do seu curso, entre eles aquele que depois haveria de ser o marido dela, com quem partilhou não só o amor, mas muitas causas políticas, sociais, e deve ter sido o período de vida mais bonito, mais feliz de Carolina Beatriz Ângelo. Além de exercer medicina, Carolina Beatriz Ângelo envolveu-se em causas políticas e esse é o foco deste livro, que conta o seu pequeno grande gesto de coragem e o dia em que ela quis votar. Ela lutou muito pela causa republicana, pelo voto das mulheres, que foi uma grande bandeira das mulheres nessa altura, das sufragistas. Ela teve muita coragem. Ela quis ir votar, propôs-se a votar no dia 28 de maio de 1911, as primeiras eleições depois da queda da monarquia. Mas a lei da altura foi muito hábil. O que a lei da altura disse é que só podiam votar os cidadãos portugueses maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever e fossem chefes de família. Ora bem, todos estes requisitos Carolina Beatriz Ângelo cumpria, porque ela era maior de 21 anos, ela sabia ler e escrever, desde já era médica, já se tinha formado, já exercia, foi a primeira mulher a fazer uma cirurgia no Hospital de São José e era chefe de família. Ela ficou viúva 1 ano ou 2 antes de morrer. Era ela que assegurava o seu sustento como médica e que provia o sustento dela e da filha que teve com o marido. E, portanto, ela quis exercer o direito de votar. E Carolina Beatriz Ângelo conseguiu votar, tornando-se na primeira mulher a votar em Portugal. Isto depois do juiz João Batista de Castro ter proferido uma sentença que ficou para a história, revela Carla Maia de Almeida. O que ele disse foi simplesmente, não vemos como é que uma pessoa não pode votar sendo portuguesa, porque se a lei diz que podem votar todos os cidadãos portugueses, ora, isso inclui homens e mulheres.
direitos. Portanto, uma mulher pode também votar no pé de igualdade com um homem. E foi o que ela fez. Nesse dia, 28 de maio de 1911, Carolina Beatriz Ângelo foi acompanhada de um grupo de mulheres, também de suas companheiras, da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, e então dirigiu-se à Assembleia de Voto na Estefânia e quis votar. Isso causou um frisson, um sururu, não é? Porque não era de esperar que uma mulher chegasse ali a reivindicar o seu direito, o seu pleno direito. Este foi o pequeno grande gesto de coragem de Carolina Beatriz Ângelo, que inspira este livro ilustrado e que integra a coleção Grandes Vidas Portuguesas, que aos mais novos pretende mostrar a herança de figuras que devemos lembrar, sublinha Carla Meia de Almeida. Hoje em dia, ir votar é quase que se pede às pessoas para irem votar, não é? Mas naquela altura uma mulher, uma jovem mulher de 32, 33 anos, querer votar foi visto com maus olhos, não é? E portanto ela demonstrou, e daí o pequeno grande gesto de coragem, não só uma grande força de vontade e capacidade de interpretar a lei e de se achar legitimamente com o direito ao voto, mas também uma grande coragem física, não é? Eu acho que isso também tem que ser sublinhado. Às vezes parece que estes direitos estão consagrados, e estão, de facto, na Constituição, mas parece que por circunstâncias que não conseguimos dominar, parece que a qualquer momento os podemos perder. E é bom lembrar que estas mulheres lutaram muito por coisas que hoje damos por adquiridas e que é preciso todos os dias lembrar. A coleção Grandes Vidas Portuguesas tem outros livros dedicados a nomes como Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Salgueiro Maia, Amália, Sofia de Melbreiner Anderson ou Humberto Delgado. Era o coelho branco. Ali se ouviu a balbuciar. A duquesa! A duquesa! Oh, minhas belas patinhas! Oh, meu pelinho e meus bigodes! Ela manda-me escutar tão certo como 2 e 2 serem 4. Onde é que eu os posso ter deixado? Tem os miúdos em casa e já não sabe o que fazer para os entreter depois da telescola. A Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém dá uma ajuda com um programa que tem um nome curioso de Festa de Desaniversário, inspirado no livro da Alice no País das Maravilhas. Esta programação, pensada para ser feita com público ao vivo, transferiu-se para o digital e está tudo à distância de um computador, explica Madalena Wallenstein. Fizemos desenrolar um ciclo que se chama Festa de Aniversário, a partir das obras do Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas e do Outro Lado do Espelho, e criámos uma instalação analógica onde podemos mergulhar no mundo da Alice, mas que claro que não abriu e portanto vai agora no princípio de março ter um videojogo digital que foi criado em parceria com a equipa artística da instalação e um grupo de criadores de jogos do Instituto Superior Técnico, e vai sair em 3 episódios. Depois há 4 espetáculos portáteis que também não estrearam e que, portanto, estamos a prever fazer emissões Zoom, por um lado, e por outro, estes atores, com eles conseguimos produzir uma série de materiais num programa que se inclui no CCB Digital, na qual produzimos, por exemplo, indicações da Alice, que são entrevistas destes atores a pessoas como a tradutora da Alice, um físico quântico, um matemático, um filósofo, que se podem relacionar com o universo da Alice. Chama-se Indicações da Alice, essa rúbrica. Depois temos outra que é um podcast com estes atores a ler, a interpretar e com trabalho sonoro e musical de um coletivo de bandas que é os Cucamonga, que sonorizaram, e estamos a fazer sair todas as semanas um capítulo desse que no fim se constituirá como um audiolivro destas 2 obras do Lewis Carroll. Pegou no leque e no par de luvas e ia mesmo a sair do quarto quando avistou uma garrafinha ao pé do espelho. Desta vez não tinha nenhum rótulo com as palavras bebe-me, mas de qualquer modo ela desarrolhou-a e levou-a aos lábios. Tenho a certeza de que acontece qualquer coisa de interessante sempre que como ou bebo, seja o que for. Todas as semanas vai encontrar conteúdos novos no site do CCB. É uma forma dos mais novos darem largas à imaginação, como fez
Alice no País das Maravilhas. Eu acho que há várias coisas muito interessantes relativamente a uma obra que chega ao contemporâneo, não é? Que os bons clássicos continuamos a conseguir lê-los à luz dos nossos olhos, e eu acho que a Alice tem imensas coisas. Ela pode ser a Thunberg, por exemplo, não é? É a primeira figura feminina como heroína de um conto de uma história dos clássicos. Depois também esta brincadeira, o que é este lá, o outro lado do espelho, que ao mesmo tempo tem aquele lado tão de época victoriana, que é uma mina muito aborrecida com aquele contexto, não é? Que, portanto, vai cair para o mundo da imaginação, e nós neste momento estamos, enfim, aborrecidos de não poder ir para o mundo real, e por outro lado temos que encontrar um caminho dentro deste mundo virtual, deste outro lado do espelho, que é a internet e que é esta forma de comunicar-nos tão distante. Todo o programa desta festa de desaniversário, inspirado em Alice no País das Maravilhas, está disponível no site do CCB. Algumas iniciativas são de acesso gratuito. Ver uma exposição sem sair de casa é uma das propostas da Escola das Artes da Universidade Católica do Porto. Partituras e objetos é uma mostra que pode ver na forma virtual e que juntou o trabalho realizado por um conjunto de alunos com o artista plástico Pedro Tudela. Desta colaboração nasceu uma exposição que é uma instalação sonora onde objetos do cotidiano são usados como instrumentos musicais para interpretar páginas soltas de algumas partituras. Pedro Tudela explica ao ensaio geral como nasceu e cresceu este projeto. Consiste numa reflexão sobre questões que têm a ver com o espaço e com o tempo. Teve um primeiro momento onde se fez uma recolha vasta de diferentes partituras, de diferentes autores, partituras de música clássica, partituras contemporâneas, partituras gráficas, muitas partituras gráficas, e nesse período de recolha já foram envolvidos alunos. Temos um exercício de colagem, basicamente, não é? Em que esses diferentes fragmentos das partituras originais recompõem uma nova aventura. Depois, houve um outro momento em que, a partir de uma recolha de uma série de objetos com diferentes formas, com diferentes funções, muitos deles ligados à questão do fazer, ou seja, objeto que está relacionado com a ferramenta, e outros que são encontrados, como por exemplo bocados de plástico ou bocados de madeira que são encontrados na praia e que sofrem uma alteração pelo facto de estarem na água e a rolar na areia, etc. E que fica mais ou menos espelhada na sua forma alteração do tempo. E essa quantidade de objetos passou a ter o papel dos instrumentos, ou seja, com os objetos fazer registros sonoros de leituras destas novas partituras, destas novas pranchas de partitura. Pedro Tudela colaborou com os alunos do mestrado em Som e Imagem e do doutoramento em Ciência e Tecnologia das Artes nesta exposição imersiva. Temos um espaço, a responsabilidade naturalmente do espaço em relação à difusão sonora, que é uma difusão em arena, em círculo, portanto ficamos completamente envolvidos com 16 canais, cada um deles associado a cada um dos objetos que foram utilizados para interpretar as partituras, e depois ao fundo temos uma imagem a toda a largura da parede de um pentagrama que é desenhado à mão sobre a parede e que tem um rasgo de luz a toda a largura desse pentagrama, onde estão os objetos que foram utilizados para produzir os sons. Portanto, há sim uma espécie de loop em relação à situação que foi montada e que foi pensada. Poderá fazer uma visita virtual a partituras e objetos e ouvir uma conversa com o artista e o curador João Silvério através do site da Universidade Católica. E enquanto estamos em casa, podemos sim ouvir música à distância, ver um espetáculo, mas também abrir um livro. É isso que faz esta noite Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que folheia hoje o livro de Carla Maia de Almeida. Falo-vos de um livro que nos ensina a gostar de livros. Refiro-me a Carolina Beatriz Ângelo, um pequeno, grande gesto de coragem. Hoje o ato de votar parece-nos natural, para todos. O sufrágio universal abrange mesmo todos, homens e mulheres, mas nem sempre foi assim. Na antiga Grécia, a cidadania era exclusiva só para alguns. Também em Portugal, em 1911 até 1974. O pequeno, grande gesto de coragem de Carolina Beatriz Ângelo foi ser a primeira mulher portuguesa a votar. E foi-o só.
em 1911, julgando com o lapso da lei que só se aplicava aos homens, mas que falava em chefes de família. E Beatriz Ângelo era viúva e chefe de família. Foi também a primeira mulher a realizar uma cirurgia no hospital. O gesto de votar valeria a mudança da lei, para que mesmo só os homens pudessem votar, porque as mulheres seriam influenciáveis. A luta foi longa. Ela já não assistiu à evolução que hoje se tornou natural. Morreu com apenas 32 anos, mas ficou como exemplo. O livro de que vos falo é da autoria de Carla Maia de Almeida e tem ilustrações de Delfim Ruas, sendo editado pela Imprensa Nacional e pela Patológico. Mas nesta coleção posso lembrar Amália, um lugar misterioso, com texto de Sónia Graça e ilustrações de Paulo Monteiro, ou de Ana de Castro Osório, a mulher que votou na literatura, também de Carla Maia de Almeida e ilustrações de Marta Monteiro. E se falo hoje de mulheres e da literatura, refiro que Maria Teresa Horta venceu o Prémio Literário Correntes de Escritas 2021 com o livro Estranhezas, exaltação da paixão, da beleza, do real concreto e efêmero, eternizado pela deslocação da esfera do tempo para os espaços da escrita. Uma última palavra neste estranho tempo para a música e para o facto de a música poder acordar-nos para a vida. Enquanto não podemos ter concertos ao vivo, a Gulbenkian não esqueceu quem não pode viver sem a música. Todas as semanas, até voltarmos às orquestras e às salas, teremos às terças e sextas-feiras a Orquestra Gulbenkian em streaming a tocar Beethoven, Haydn e Mendelssohn. A não perder. Basta aceder ao site da Fundação Carlos Gulbenkian para desfrutar destes concertos clássicos. Chama-se Frio do Inverno e é o novo single dos Desconectados, o novo projeto a solo de Pedro Vidal, o guitarrista e diretor musical de Jorge Palma. Vidal está a trabalhar no novo disco que espera lançar ainda este ano, um álbum onde conta com a participação de nomes como Mário Lajinha, Mário Barreiros e Carlos T. Considero-me um sortudo por ter alguém como o T, para além de ter músicas que no fundo eram músicas que ele tinha, ou seja, o T não compôs para o Pedro Vidal e para os Desconectados. São temas que ele tinha antigos e que decidiu prestar-me para eu experimentar e acabaram por resultar, e os temas vão ficar no disco. Eu tenho uma admiração gigante pelo T porque é mesmo um homem das canções, é um homem com uma inteligência muito grande e ele vê as canções de uma forma incrível. E obviamente tanto o T como o Mário é um músico incrível, um produtor fantástico, portanto realmente sou abençoado por poder trabalhar com eles dois e não esquecer, obviamente, todos os músicos que entraram, porque este disco no fundo tem 4 bateristas, 3 baixistas, para além do quarteto de cordas, e também tem um tema com o Mário Lajinha. Neste momento ainda está assim um bocado em segredo, mas o tema também vai entrar no disco. Pedro Vidal é também produtor musical e ator na série Filhos do Rock. Tem aproveitado este ano de paragem de atividade e de saudades do palco para trabalhar neste novo disco. O disco estava assim planeado para ter saído em fevereiro, mas no fundo estamos todos a ser forçados a adaptar-nos a uma realidade diferente, mas o objetivo provavelmente é sair um próximo single em maio e o disco em setembro. Também, ao mesmo tempo que estamos a atrasar, permite-me fazer crescer as canções, melhorar aquilo que eu acho que às vezes ainda não está no ponto certo. Temos que ver sempre o lado positivo destas coisas, não é? E também tenho tido a sorte de ter 2 parceiros que estão comigo sempre a apoiar-me musicalmente, que é o Carlos T e o Mário Barreiros, e então estamos sempre a trocar ideias para as coisas melhorarem. Com a atividade cultural parada, Pedro Vidal tenta manter-se ativo. Fomos privados de fazer o nosso trabalho, aquilo que mais gostamos, não é? E isso tem consequências óbvias financeiras, tem consequências psicológicas que nos afetam a todos. Às vezes até posso estar mais triste com isto tudo, mas tento sempre arranjar força e motivação para continuar a trabalhar. O seu novo trabalho musical está aí, chama-se Frio do Inverno e conta com um dueto com Jorge Palma. É uma música
que revela um bocado uma necessidade de transição, de alguma, se calhar, insatisfação por caminhos tomados, decisões tomadas, e decidi construir assim uma história à base disso. Comecei a fazer a primeira maquete, também conheço muito bem o Jorge e o timbre, a voz e a maneira de cantar, por ser músico dele já há muitos anos. Logo desde o início eu achei que o Jorge ia encaixar mesmo bem nesta música. E depois fui construindo e fiz o convite, tive a sorte e a honra dele aceitar. E depois o processo desenvolveu-se também com o arranjo de cordas do Filipe Melo, que me deixou mesmo feliz. Acho que o Filipe é um músico incrível e acho que conseguiu transmitir através do arranjo a emoção certa que eu queria para a música. É com o Frio do Inverno que fechamos hoje o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com uma emissão especial dedicada ao Teatro Nacional Dona Maria II. Até lá, aproveite as nossas sugestões, cuide de si e dos seus. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana. Fiz amigos na viagem, abracei tanta paisagem, mas larguei tudo por um certo amor. Essa terra que ficou, que de longe me chamou, mas eu insisti na viagem. Se ao menos fosse vento, trespassar deste momento, sem parar em nenhuma estação. Eu sei frio do inverno, estendo o corpo a céu aberto. Se doer, estou mais perto de mim. Eu sei lá, eu sei lá o que vem lá. Eu sei lá. Eu sei